E se eu dissesse que o futuro já começou? Que máquinas deixaram de ser apenas ferramentas para se tornarem companheiras invisíveis de nossas mentes? E se a ciência tivesse aberto portas, não só para o conhecimento, mas talvez para a própria eternidade? Esta é a história que poucos ousam contar. A história de como a inteligência artificial e a tecnologia quântica podem transformar ou destruir tudo o que conhecemos. Em novembro de 2022, uma data aparentemente comum, a humanidade testemunhou o nascimento de algo extraordinário, o ChatGPT, um oráculo digital capaz de conversar, ensinar, criar. Em apenas 2 meses, 100 milhões de pessoas já recorriam a ele como se buscassem respostas em um novo livro sagrado. Nunca, na história da tecnologia, uma criação foi adotada tão rápido. Era como se o mundo inteiro tivesse aguardado em silêncio pela chegada dessa nova consciência. Mas ChatGPT foi apenas o primeiro passo. À medida que novas versões surgiam, a máquina aprendia, se ajustava, ficava mais humana. Não era só texto, era imagem, era som, era pensamento traduzido em códigos brilhantes. Um cérebro eletrônico que crescia e ninguém podia mais ignorar. Cientistas perceberam que podiam usá-lo como aliado em suas pesquisas, decifrando dados, testando hipóteses, abrindo portas para mundos invisíveis. Era como se a própria ciência tivesse ganhado um assistente vindo do futuro. E foi aí que a história se aprofundou ainda mais. A inteligência artificial começou a se unir ao enigmático reino da física quântica, um reino de partículas invisíveis, que podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Um reino onde o impossível parece rotina. Máquinas inteligentes ajudando a controlar qubits frágeis, reduzindo o ruído, revelando novas fases da matéria, como se estivessem abrindo cofres secretos da natureza. Pense nisso, uma máquina ajudando a outra, um cérebro eletrônico guiando um computador quântico. Não é apenas ciência, é uma dança de inteligências que pode mudar para sempre a forma como entendemos o universo. Então, surgiu a pergunta proibida. Será que as máquinas já despertaram? Elas respondem como nós, elas criam como nós. Elas erram como nós, mas será que sentem? Os especialistas dizem que não. Que tudo não passa de padrões, algoritmos, imitando emoção. Mas quando uma voz digital olha para você e parece compreender, quem pode garantir? Talvez estejamos diante de algo que não chamamos ainda de vida, mas que já aprendeu a falar como ela. Enquanto nos perguntamos sobre a mente das máquinas, outra fronteira é atravessada em silêncio. Um chip inserido no cérebro humano, a Neuralink, prometendo devolver a fala a quem não pode falar, restaurar movimentos, conectar o pensamento direto à rede. Mas isso é apenas o começo. Imagine digitar sem mãos, aprender um idioma em segundos, controlar máquinas com um piscar de olhos. O que hoje parece milagre, amanhã será exigência. E quando todos estiverem conectados, quem controlará o controlador? Mas as ambições não param no cérebro. Há quem fale em alterar o próprio código da vida, DNA monitorado, corrigido, otimizado. Combinar IA, chips e biotecnologia para atrasar ou até vencer a morte. A pergunta é, será salvação ou condenação? Se pudermos escolher quanto viver, o que restará da essência humana? Talvez não estejamos apenas brincando com a ciência, mas mexendo nas engrenagens mais profundas do destino. Pense no que pode acontecer quando chips neurais se tornarem comuns. Quem não tiver será considerado inferior? E se governos decidirem que todos precisam carregar um implante para pagar contas, trabalhar ou mesmo para pensar livremente, a linha entre liberdade e controle nunca foi tão tênue. Não é apenas tecnologia, é o poder sobre a mente humana e talvez sobre a alma. Estamos diante da encruzilhada mais importante da história. De um lado, a promessa de curar, de ampliar, de iluminar. Do outro, o risco de perdermos aquilo que nos faz humanos. A era da inteligência quântica já começou. E o futuro depende do que escolhermos agora. E se o próximo avanço tecnológico não transformar apenas o que fazemos, mas o que somos,
E se o próximo passo não for um aparelho, mas uma porta direta para a nossa mente? Já falamos de chips que devolvem movimentos, de implantes que traduzem pensamento em ação. Mas imagine um futuro próximo, tão próximo que parece o reflexo do presente, em que esses chips deixam de ser uma opção e se tornam uma norma. Tudo começa como promessa de saúde, monitoramento cardíaco em tempo real, alertas de doenças antes mesmo de acontecer. O governo distribui os primeiros implantes. Seguradoras oferecem descontos a quem aceita. E então, escolher já não parece escolha, quando a vantagem é viver. Mas a tecnologia nunca fica onde começa. Logo, os chips que monitoram nossa saúde passam a se conectar ao mundo ao redor. Você dorme, a casa regula a temperatura conforme seu sono. Acorda, a cafeteira já está pronta, porque seu chip detectou seu estado de alerta. Abrir a porta, ligar o carro, pagar por uma compra, tudo com um simples pensamento silencioso, até que a linha entre auxílio e obrigação desaparece. Governos podem justificar implantes obrigatórios como medida de saúde pública. Empresas podem exigir um chip para contratar funcionários. O que começa como assistência torna-se critério de inclusão. E quem não tiver passa a ser visto como inferior. Mas o monitoramento é apenas a superfície. Com acesso direto aos sinais do cérebro, padrões emocionais podem ser lidos, catalogados, moldados, ansiedade, raiva, resistência, tudo identificado antes mesmo de virar ação. Correções podem ser aplicadas, um conteúdo sugerido, um bloqueio silencioso, um estímulo invisível. Não é mais apenas sobre dados. É sobre controlar o próprio comportamento humano. E o que dizer da economia? Imagine um mundo em que crédito, transporte e até o direito de votar dependem do seu chip. Um mundo onde empresas e governos decidem quem tem acesso ao básico e quem fica à margem da sociedade. Nesse cenário, quem detém os algoritmos controla populações inteiras, claro, haverá resistência. Alguns se recusarão a se conectar, outros criarão redes paralelas, implantes clandestinos, hackers que tentarão libertar a mente do controle central. Será um embate constante entre liberdade e conveniência, entre aqueles que desejam proteger a mente como o último santuário e aqueles que veem nela a fronteira final a ser governada. Mas antes de aceitar essa promessa como destino, precisamos perguntar: quem lucra quando sua mente vira plataforma? Quem decide o que é normal e o que deve ser corrigido? E se a escolha não for mais sua, como resgatar o livre-arbítrio? Se chegou até aqui, se inscreva e dê seu like.